A expectativa de todos é de que tenhamos cada vez mais estradas, hidrovias, portos, aeroportos e outros modais que ajudem a abrir caminhos para a competitividade. Dando prosseguimento, então, vamos agora acompanhar o último painel, que irá debater o tema Transformação Digital como Diferencial Competitivo. O objetivo deste painel é identificar os desafios e as oportunidades que se colocam à nossa frente, com as novas tecnologias que permitem digitalizar grande parte dos processos e atividades produtivas. O Brasil já mostrou que tem facilidade para incorporar as novas tecnologias e se colocar na vanguarda de inovações em setores como o financeiro e o agronegócio, além do próprio setor público, onde o governo federal vem conquistando avanços importantes. Por outro lado, o país ainda tem dificuldades para formar e reter mão de obra qualificada, no volume e na velocidade que essa transformação exige. Encontrar soluções para proteger esse diferencial competitivo é o objetivo deste painel, que contará com a participação do deputado federal Júlio Lopes, do secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Igor Calvetti, e o CEO da Gringo, Rodrigo Comonero. Muito obrigada, e chamamos ainda o editor ISD da Exame, Rodrigo Caetano, para que faça a mediação deste painel. Boa tarde mais uma vez, Rodrigo. A palavra é sua, um ótimo debate. Olá, boa tarde mais uma vez, e um prazer aqui falar. Eu adoro esse tema, né? O tema tecnologia e transformação digital. Eu diria que a causa e a solução de todos os nossos problemas. E eu acho que por isso é bom, é bom mesmo. Agora, é lógico que é um tema que vem ganhando, aliás, muita polêmica, até em termos de regulação, né, no mundo inteiro. É um desafio no mundo inteiro, e quando eu falo a causa de problemas, porque é um ponto de emprego, a questão que você tem gaps, né, de tecnologias entre países ricos, países pobres, ou mesmo dentro do mesmo país, né, a falta de mão de obra, uma série de coisas. E a solução, porque de fato melhora tudo, melhora a vida, aumenta a produtividade, que é o que nós estamos falando aqui, no fim das contas, e tem o potencial, de fato, para trazer bem-estar, né, para a população. Eu acho isso fundamental. Mas eu queria passar a palavra inicialmente para o Rogério, que vai poder dar um panorama do que está acontecendo hoje, né, em termos de governo, em termos de iniciativas que nós estamos tendo nessa área de transformação digital para aumentar a eficiência do governo. Bem, boa tarde a todos, a todas, né, saudar aqui meus colegas, né, de painel, Rodrigo, Igor, deputado Júlio Lopes, um parceiro na temática, né, e Rodrigo, né, para a gente falar um pouquinho de governo, né, gente.
assim, muito tem sido feito no nível do governo federal, né? E eu já vou falar um pouquinho da extensão aí para os subnacionais, que isso é um grande desafio do governo atual, dentro dessa pauta aí do governo digital. Né? O que se pretende com isso, né? O que é essa transformação? Né? De fato, a gente melhorar a eficiência, né, das políticas públicas com qualidade de serviço. E, obviamente, melhorando a qualidade do ambiente de negócios. Né? Na medida em que você consegue endereçar algumas questões que são muito caras, né, ao mercado, ao governo, eu acho que a gente consegue dar uma contribuição extremamente relevante aí para que a gente melhore essa questão, né? Inclusive, ontem, conversando, inclusive, internamente, lá a gente falava um pouquinho dessa questão do impacto em custo Brasil, né? Foi uma questão que eu acho que é muito relevante. E para todos terem uma noção, né, o Brasil hoje é um país conectado, né? Segundo pesquisas, né, que a gente tem dos bancos aí que envolvem a OCDE, a ONU, o Brasil é o quinto país mais conectado do mundo, são 152 milhões de internautas, 99% dessas pessoas utilizam o acesso à internet utilizando um device desse, um celular, né, uma mobilidade. Cerca de 70% das pessoas já fizeram ou fazem um uso de serviços governamentais utilizando a internet. Então, isso é um dado bastante relevante para um país como o nosso, porque esta é uma ferramenta que, de fato, faz toda a diferença quando a gente olha para o desafio, né? A gente, sem demérito a qualquer país europeu, né? Mas quando se estabelece uma comparação com o Brasil, a gente tem um desafio que é algumas dezenas de vezes maior, seja pela dimensão territorial, seja, obviamente, pelo gap, né, que nós temos aqui dentro do país, em relação às diferenças que todos nós sabemos. Então, hoje é um país conectado. Vocês terem ideia, nós temos aí uma estrutura de serviços em que 90% daqueles serviços que são passíveis de digitalização, né, não são todos, né, numa pesquisa que feita, eles hoje já estão digitalizados, né, isso é um percentual bastante relevante. A gente tem uma ideia que se estima que este avanço de transformação nos últimos anos já contribui para uma economia da ordem de 5 bilhões de reais, quando a gente olha tanto para a economia do governo, quanto a gente olha para a economia do cidadão, aquela despesa que envolve deslocamento dele, a perda de um dia de trabalho para resolver. Então, a gente vem endereçando isso. Nós colocamos como um grande objetivo aí para esse ciclo de governo, 5 grandes pilares, né, que são as iniciativas estratégicas e objetivos. O primeiro é o fortalecimento de uma plataforma que, na verdade, muitos de vocês já devem fazer uso, né, que é o GovBR. Todos nós conhecemos ele como um autenticador ou um assinador, né, mas ele é maior do que isso, ele provê uma série de outras aplicações de governo, ele é um centralizador, um hub, onde quando o cidadão pensa, independente do governo A, estadual, municipal, governo anterior, desse governo, do futuro, que o cidadão olhe para lá e veja assim, GovBR é a forma com que eu me relaciono com o Estado, é uma brand digital, é uma forma que ele tenha de acesso, e isso é uma questão que é assim, importantíssima para o sucesso disso. Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos 147 milhões já de pessoas que fazem uso disso, né, de usuários. Ele tem uma estrutura de selos, né? A gente tem o selo prata lá, o selo bronze, que é o maior, que é basicamente para um acesso, para uma visualização e exercício de alguns serviços, ou uso de alguns serviços, e os selos prata e ouro, que são os selos que permitem, de fato, um exercício pleno dos direitos, né, ou mesmo cumprimento de deveres. Uma coisa bastante atual, até porque faltam pouco menos de 15 dias, né, é a declaração do imposto de renda, né, com a pré-preenchida numa parceria com a Receita Federal. Para vocês terem ideia, né, nós fizemos essa interlocução, né, e hoje nós tivemos, nesses 2 meses, nós tivemos um avanço de 20% da graduação, né, das contas prata e ouro,
em função da possibilidade da pessoa, inclusive, ter a restituição antecipada do imposto de renda. Então, a gente já vem falando com o Banco Central, por exemplo, essa questão dos resíduos das contas. A ideia do governo é estar cada vez mais integrado para que a gente tenha isso lá. O segundo pilar aqui é o pilar da Rede Gov, né? O governo tem uma visão, né? A ministra Esther sempre coloca, né, uma questão que é muito cara, que ela fala, Rogério, o cidadão não é federal, né? Ele é municipal, ele é estadual, ele é uma pessoa que está nas várias instâncias. Então, essa expansão dessa Rede Gov que permite, né, que tantos estados, municípios façam uso dessa infraestrutura, né? E que ela está disponível para esses estados, né? Às vezes nós recebemos alguns, né, gestores de alguns lugares que falam, poxa, é muito legal esse negócio do GovBR, né? Vou fazer um para mim. Aí a gente fala assim, não, ele já é seu, né? Então, assim, você não precisa fazer nada, já está pronto ali, é para você, é para o cidadão, e você não paga mais nada por isso. Então, essa expansão, hoje a gente já tem todas as capitais, é possível você abrir uma empresa, fechar uma empresa utilizando o autenticador e o cabedal de ferramentas que hoje já são oferecidas nessa rede Gov. Uma outra questão que, né, eu acho que de uma certa maneira capitania muito isso, os senhores também já devem estar ouvindo um pouquinho da nova carteira de identidade, né? Embora ela seja uma pauta que tenha inicialmente surgido com uma visão de segurança pública, ela é muito mais do que isso, né? No início do projeto se falava muito de que tínhamos aí, né, podemos ter 27 CPFs, mas é muito mais do que isso, porque na verdade o que a gente está estabelecendo, seja pelo meio físico, seja pelo meio digital, porque a carteira é integrada, a gente tem a possibilidade de estabelecer uma relação 1 para 1 do Estado com o cidadão e do cidadão com o Estado, né? E isso é fundamental, gente. Quanto a gente elimina de fraude, quanto a gente guarda, assim, preserva de investimento de empresas e de governos quando a gente está discutindo a identificação do cidadão, né? Você quer fazer uma política pública, ou você quer vender, ou você quer entender aquele seu cidadão ali, é fundamental que essa identidade seja feita. Então, a segurança é um dos elementos importantíssimos dentro desse processo, né, que já está em curso esse projeto, né, e até o final do ano a gente espera aí que todos os estados já estejam aderentes a esse processo. Hoje a gente já tem 12 estados que já estão emitindo a nova carteira com essa filosofia. Então a ideia é de que ao longo dos próximos anos a gente tenha essa substituição do velho RG por uma identidade que traga isso dentro dela. E aí temos o quarto projeto, né, já vou encerrar, são só 5, né? Mas que eu acho que é importante todos termos a noção do que está sendo feito e das possibilidades que estão sendo abertas com isso. É uma questão, né, a gente trabalha muito em governo de silos informacionais, né? Você tem lá os dados que estão lá da saúde, os dados que estão lá de trabalho, os dados que estão de previdência, os dados que são das várias instâncias. Há um trabalho de criar uma infraestrutura nacional de dados, até usando esse conceito da própria carteira de identidade, que a gente consiga integrar isso, que a gente faça uso de tecnologias de IA. A gente já tem algumas iniciativas, né, de inteligência que possam otimizar isso, que possam a gente montar uma visão, inclusive, do cidadão, que é quando aquele jovem lá de 18 anos entra lá para acessar um site do governo, o que interessa a ele esteja disponível para ele. Então, o que o cara faz? Ele está lá, vai fazer Enem, ele vai tirar a carteira de motorista, essa jornada esteja para ele lá descrita, né? Ele não precisa ficar catando em 200 mil serviços lá o que está sendo feito, né? E ele possa estar fazendo, inclusive, a integração futura aí para, obviamente, alguns elementos de mercado, algumas coisas que eles precisam fazer. E, por último, uma pauta que eu acho que é fundamental e que ela perpassa tudo isso, que diz respeito ao aumento do nível de maturidade em termos de segurança e privacidade, né? Da mesma maneira que a gente vem avançando e vem avançando significativamente nessa pauta de transformação digital, até brinco, né? Eu falo, isso não é propaganda do Ministério do Turismo, mas hoje, pelas pesquisas que nós temos, nós já somos o quinto melhor destino, ou maior destino, melhor, não sei, sem dúvida não, né, dos ataques hackers que acontecem, então cibernéticos. Então a gente hoje tem uma preocupação muito grande com isso, e a gente está aumentando o nível de maturidade, né? A Secretaria de Governo Digital lá do Ministério da Gestão, para vocês terem uma ideia, ela orienta e assim, apoia
252 órgãos da administração pública federal. Então, além de fazer esse apoio, a nossa intenção também é descer com essa infraestrutura, com esse aumento de maturidade de estados e municípios, e essa é a jornada que ora se coloca aí para a gente. Bem, gente, desculpa aí ter tomado um pouquinho de tempo, mas assim, eu acho que era importante vocês terem um pouquinho de noção aí de tudo que está sendo feito, né, planejado, mas grande parte disso já está em operação aí pelo governo, né? Acho que ajuda aí bastante. Obrigado. Sim, não, eu que agradeço, secretário, e de fato eu já cobri no começo da minha carreira a parte de tecnologia, e eu sei que esse mesmo processo, por exemplo, de você criar uma camada que considere uma unificação dos dados, né? Tem mais especialistas aqui que podem dizer melhor, mas que foi um processo que anterior à nuvem no setor privado, e a maioria das empresas fez isso, e de fato o governo é importante buscar que tenha essa atualização para que você possa fazer o melhor uso dos dados. Agora, passando aqui para o deputado, eu acho que de tudo isso tem ali discussões muito acaloradas, inclusive, e o secretário trouxe aqui privacidade e tudo mais, mas também temos a questão de fake news, que também perpassa essa questão da tecnologia, temos a LGPD, né? Temos aí questões econômicas e de mercado com as big techs, que também é um problema global. Como é que isso está sendo tratado no Congresso Nacional? Bem, primeiro falar da nossa alegria, nossa honra de estar aqui num evento dessa qualidade, dessa importância, agradecer a vocês o convite, agradecer muito ao Dr. Jorge Gerdau por estar nos proporcionando esse momento de raro encontro, de saber, de conhecimento, agradecer ao meu presidente aqui, colega, que eu tenho enorme admiração por ele, nosso Arnaldo, que é um dos melhores deputados da nossa Casa Legislativa. Quero agradecer também aqui o Alexis, que nos precedeu nesse trabalho, né, Alexis? Parabéns a você também por essa iniciativa. Dizer, meus amigos, eu queria muito o apoio de vocês para algumas iniciativas que nós estamos fazendo lá na casa. E eu consegui, com o Arthur Lira, que nós criássemos um GT de digitalização, que eu sou o relator. Esse GT tem um propósito de tentar desburocratizar e digitalizar a vida do Brasil. Eu venho nessa luta desde a minha primeira legislatura, em 2002, quando eu imaginei que o brasileiro que tinha 23 números para chamar de seu, podia se relacionar com o Estado com apenas um número, e que esse número deveria ser o CPF. E aí, então, eu propus essa lei, que é a chave da cidadania, que é nós trocarmos todos os números do brasileiro pelo número único, o CPF, e de lá para cá, foram dezenas de anos, quando até em 2017 isso virou lei, em 2019 virou decreto, em 2021 virou provimento de uma porção de ministérios, mas infelizmente até hoje não virou verdade. Eu quero muito parabenizar o governo federal, o Rogério e a ministra Esther, por estarem à frente do Ministério da Gestão, mas quero aqui deixar uma reclamação. Nós temos andado muito lentamente, muito lentamente. O CPF, a legislação que obriga aos ministros de Estado e aos homens públicos brasileiros de terem uma só relação e uma só chave para a operação da cidadania, estão todas feitas há dezenas de anos, com o último decreto e a última lei tendo sido, inclusive, sancionada pelo presidente Lula. E, pasmem, eu tenho insistido muito, e aí queria dividir com os senhores aqui uma angústia que me toma todos os dias. Nós temos um dos melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS. E o SUS é todo regrado e operado em cima de um número que é um desserviço ao SUS. O número do SUS, ele foi feito e é preservado para impedir que o SUS seja monitorado. O número do SUS, ele serve para proibir que os recursos públicos sejam monitorados. E por que eu estou falando isso? Se o doutor Rogério, que é secretário do Ministério de Gestão, tem um número do SUS, e ele perde esse número, ele vai a um hospital e ele ganha, doutor Jorge, um outro número, que não tem nenhuma conexão nem ligação com o número que ele tinha originário.
Mas aí ele foi para São Paulo e precisou de novo ir a um hospital público, Arnaldo. E aí ele vai ganhar um terceiro número, porque não há conexão entre os números do SUS para monitoramento e endereçamento da despesa. O que nós estamos lutando há dezenas de anos e que já poderia ter sido implementado quando o ministro Queiroga, a meu pedido, assinou na saúde o provimento determinando mudar o número do SUS. Vou falar uma coisa simples para você, ninguém precisa ser de tecnologia para entender isso. O número do SUS tem 15 dígitos. O número do CPF tem 11 dígitos. São 9 e 2 de controle. Portanto, esse número pode ser substituído por outro. Ato contínuo, no mesmo dia. É apenas vontade de fazer, desejo de controlar. E isso até hoje não foi feito. E prevaricam os ministros, prevaricam as autoridades, porque as leis da República que nós mesmos fizemos, Arnaldo, estão sendo todas descumpridas. E nós não conseguimos fazer com que o SUS acabe com o número do SUS. Eu já estive no Ministério da Saúde, Rogério, umas 3 vezes esse ano, e a ministra Anísia tem uma biografia que talvez é uma das mais importantes do Brasil nessa área. Mas é necessário que vocês tenham coragem de mudar o número do SUS, porque isso está pronto e não entra em funcionamento para descontrolar o próprio SUS. Então não é razoável que nós continuemos esperando o quê? Eu fui ao ministro Bruno Dantas e mostrei a ele as leis, aliás, estão comigo aqui, as leis e decretos que regulamentam que o Estado brasileiro não pode demandar a um cidadão brasileiro nenhuma outra informação que não seja o seu número de CPF. O Estado brasileiro não permite que haja qualquer outra relação por ordem que não seja a relação por CPF. E o Bolsa Família continua com outro número. E a Caixa Econômica Federal continua com outro número. E aí eu vou no ministro, que é o Valdir Damos, que é o nosso responsável pelo direito do consumidor, e eu disse a ele, quando um cidadão brasileiro vai a uma repartição pública requerer um serviço público, ele está na condição de cliente. Portanto, o direito do consumidor devia observar essa relação. E o senhor, como secretário de Direito do Consumidor, o senhor devia fazer valer as leis que o Congresso Nacional fez para simplificarem o país e controlar o país. Eu vou dar um exemplo agora que é mortal. A vacina. A vacina, a gente precisava controlar a vacina, porque a vacina tinha que ser controlada, porque a vacina era muito cara, era um investimento de bilhões. E aí o que controlou a vacina? E todo brasileiro tem, o doutor Rogério tem, eu tenho, vocês têm, todo mundo. O CPF. Todo mundo tomou vacina, tem lá na sua carteira de vacinação, quando tomou a vacina, o local em que tomou, que tipo de vacina tomou, endereçado a quê? A um CPF. Entretanto, a Farmácia Popular do Brasil, aonde o governo despende bilhões e bilhões de reais com os cânceres, com as doenças graves, com as doenças raras, com as doenças de todos os tipos, não tem qualquer monitoramento. Eu entreguei à ministra Esther, em janeiro, um aplicativo que eu mandei fazer, feito pelo Ministério da Fazenda e feito pelo Ministério da Saúde, que eu tenho aí para mostrar para vocês, até ficava bonito eu botar aqui, mas não é o caso, em que a gente tem a Farmácia Popular do Brasil toda pronta no celular. E ali, Arnaldo, diz qual é a coparticipação, quanto que o Estado colocou, quanto que a União colocou, se tem um remédio, se não tem um remédio, que tipo de remédio, enfim, está tudo pronto. Eu vou lá, ministra, bota para funcionar, isso foi um investimento do Brasil, quem fez foi o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, bota para funcionar. Ah não, a gente tem que testar. Eu digo, bota lá um texto, warning, this is a test, pay attention. Pelo amor de Deus, bota para funcionar. Então, Rogério, eu tenho a maior admiração, juro por Deus, vocês estão fazendo um trabalho sensacional, mas o Brasil construiu um dos maiores sistemas de e-gov do mundo. Nós temos 40% das pessoas, que são 150 milhões de CPFs lá dentro, com biografia e biometria, sendo 40% na versão Golden, com dupla assinatura, ou seja, é a sua face e o seu dedo, confirmando em dupla assinatura.
E a gente não usa isso. Essa menina que trabalha comigo, ela tem um neném de 10 meses. Aí o neném nasceu, a minha lei obriga que o neném nasceu, na maternidade ele tem que ter um CPF. Assim como a carteira de identidade, a minha lei lá atrás já dizia que é uma carteira de identidade única para o Brasil todo. Aí o filho dela nasceu, ganhou um CPF na maternidade. Precisou ir ao SUS, Alexis. O que o SUS mandou fazer? Entrar com o CPF para tirar o número do SUS. Quer dizer, entrou com o CPF para ir para um número de lugar nenhum que leva a coisa alguma. Para quê? Para ninguém controlar porra nenhuma. Então, a gente tem que ter um pouco mais de zelo com a conta pública, com aquilo que nós mesmos, legisladores, técnicos, políticos, enfim, já fizemos pelo país, está tudo pronto, por que não usar? A própria vacina já usa o CPF, está aí, e a gente vai no ministério e diz assim, mas você não usa o CPF para controlar a vacina, por que não controla o remédio? Porque com esse aplicativo que eu fiz, como é que é o teu nome mesmo, desculpa? Rodrigo. Rodrigo, todas as medicações que você toma estariam no seu celular e o governo teria que o Rodrigo toma todas essas medicações todos os dias. Porque hoje, com a digitalização, é simples assim. E a gente não faz. E a gente não faz porque não quer fazer. Então, eu queria muito, doutor Jorge, o apoio dos senhores aqui hoje. Eu fiz uma lei que é muito simples, que está lá tramitando, que eu soube hoje, desgraçadamente, foi apensada um outro PL, que é uma lei que diz o seguinte: todo ato de governo tem que ser um ato digital. Para que tem que ser um ato digital e por que tem que ser um ato digital? Porque todo ato digital, ele é monitorável, ele é recuperável, ele é identificado. Um médico não pode fazer uma receita garranchada e dar lá uma assinatura que ninguém conhece, que ninguém consegue ler. Ele tem que fazer uma receita digital e assinar uma assinatura digital, porque aquilo vai custar ao Brasil alguns milhares de reais para cuidar de alguém. Então é simples a gente fazer as coisas. A gente pode fazer, por exemplo, que é uma outra lei que está em curso lá minha, que é o seguinte: qual é o número único das empresas no Brasil? É o CNPJ. Da mesma forma que o CPF é o número único do cidadão, o CNPJ tem que ser o número único das empresas. Para que número de registro municipal, estadual, que diabo que o carrega? Gente, olha como é simples. Um CPF ou se relaciona com outro CPF, ou outros, ou se relaciona com CPF ou vários CPFs, porque um CNPJ ou é um CPF ou é um conjunto de CPFs. Se embaixo a gente tem um órgão registrador, Alexis, a gente registrou todas as operações do país. E a gente controlou tudo, e a gente tem tudo monitorado. E está tudo pronto, porque nós já fizemos o igov.com.br. Então os cidadãos já estão identificados. Enfim, desculpa aí, não, tem um monte de coisa para falar, mas é porque é uma angústia. Você está no parlamento há 5 mandatos, fazendo leis que viram leis, e que viram decretos, e que viram portarias, e que acabam em coisa que... Então eu acredito que em algum momento esse governo, agora me deram o último dado, que em outubro eles vão acabar com o número do SUS. Não tem porquê, porque podia ser amanhã. Mas se acabar em outubro, doutor Rogério, já vou ficar feliz, soltar até fogos. Porque, de fato, nós vamos economizar bilhões e bilhões de reais se os prontuários da saúde pública municipal conversarem com os prontuários da saúde pública federal e toda a conta for endereçada a um só CPF, porque um CPF não tem 2 corações, não tem 10 pulmões e não tem 50 rins. Fica tudo controlado na conta de um cidadão e publicado na internet. Desculpa ter me alongado. Não, mas é interessante porque, inclusive, eu fui, quando eu vim pegar o voo aqui para Brasília, eu fui fazer o check-in, coloquei meu CPF e o meu número é tudo azul, é diferente do meu CPF, eu não sei qual que é, e o da Gol tem outro, e o da TAN tem outro, e eu acho isso ineficiente. E falando em eficiência, a gente falou aqui de desenvolvimento, de competitividade, de meio ambiente, e tudo perpassa, eu acho que o desenvolvimento do país, que passa pelo desenvolvimento da indústria, né? E
nós chegamos num ponto em que a tecnologia, eu acho que o deputado trouxe aqui uma visão bastante interessante sobre tecnologia e cidadania, né? Que no fundo é isso, né? Se você você pode dar cidadania às pessoas através da tecnologia. Então, quer dizer, virou uma coisa fundamental para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da indústria. Então, eu queria ouvir aqui do Igor, né, como é que esse setor, que é fundamental para o desenvolvimento do país, consegue utilizar os novos conceitos tecnológicos para talvez acelerar e dar um salto de desenvolvimento no Brasil. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a você, Rodrigo, primeiro pela mediação, depois pela pergunta, cumprimentar o Rogério, o deputado Júlio, Rodrigo também, há tempos não nos vemos. É prazer estar aqui com todos vocês nesse seminário, discutindo um assunto que, para mim, tem sido, nos últimos 3 anos, o dia a dia. E, dialogando com pessoas que entendem muito, vejo muitos aqui, inclusive, que nos ouvem, que são profundos conhecedores disso, Joelson aqui à frente, agora a Gringo, ex-secretário Luiz Felipe ali também, pessoas que conhecem muito do assunto e que certamente vão de contribuir com essa discussão. Bom, do ponto de vista, eu acho que a gente teve 2 visões muito interessantes aqui, e eu vou, se você me permitir, obviamente, Rodrigo, dialogar com as 2 antes do debate já, e dizer o seguinte: nos últimos anos, eu acho que nós evoluímos muito rapidamente na relação do governo com o cidadão no que diz respeito a essa inclusão digital, a despeito, obviamente, dos pontos que o próprio deputado Júlio já nos trouxe. E evoluiu a passos largos, eu poderia, inclusive, dizer isso. A própria chave única, o GovBR, que aqui foi citado já é um instrumento muito útil, né? Eu mesmo, na utilização do GovBR, tenho vários serviços na minha relação com o Estado que já passam por esse processo de digitalização / transformação digital. Um dos pontos que eu acho muito interessante é que a gente está falando do CPF, mas também tem o processo do CNPJ, que passa, em grande medida também, nessa interação com o Estado, mas o processo de transformação digital que nós estamos discutindo, ele é muito mais, eu acho, do que o aumento de eficiência da própria empresa, na relação dela com o Estado, mas na relação dela com ela mesma, na relação dela com seus próprios fornecedores. É um processo de eficiência, mas é um processo também de mudança de mentalidade. E por isso, deputado, eu acho que, tanto na relação com as empresas, no CNPJ, quanto com os cidadãos, é um processo inacabado, embora a gente tenha evoluído muito nos últimos anos. Eu digo inacabado, e vou trazer uma informação prática minha. Inacabado, assim, não porque quem está nas posições de fazer não queira fazer. Eu, na BDI, cuja missão é aumentar a transformação digital e a maturidade digital das empresas, tivemos um trabalho, deputado, chamado Jornada Digital. E acompanhamos ali mais de 2.000 empresas tentando aumentar a maturidade digital delas, secretário. Em algum momento, essas empresas, e algumas das empresas, o projeto não andava, o Jornada Digital. Nós tínhamos um processo que era inteiramente online para mentoria e capacitação dos micro e pequenos empresários. E você sabe por que não andava, deputado? Porque o dono da empresa, ele não queria uma coisa online, ele queria um técnico do lado dele, ajudando ele a fazer. Para mim, a primeira reação foi: não é possível, né? Eu trabalho com transformação digital, como é que eu vou ter que colocar uma pessoa do lado de um empresário e esse empresário vai ter que ser ajudado por uma pessoa? Isso para mim era um processo que eu estava voltando um pouco no tempo. Mas, inicialmente, é um processo assim, dar um passo atrás para a gente conseguir dar 2 passos à frente. Então, não se trata, na minha visão, e aí eu vou extrapolar para a minha área de atuação, vou falar também do CPF, mas do CNPJ eu conheço um pouco mais, de apenas aumentar a eficiência e mudança de mentalidade que tanto o cidadão quanto as empresas ainda têm que passar. Tá? Então, só para dialogar um pouco com essa discussão. A gente fez, recentemente, um estudo
em conjunto com parceria com a FGV, que chama o Mapa da Digitalização das Micro e Pequenas Empresas no Brasil. E aí o dado que eu posso trazer muito importante é que houve, de 2021 para 2022, que é o dado mais recente que nós temos, um aumento do uso de ferramentas digitais pelas empresas no Brasil. Pra você ter uma ideia, deputado, e corrobora com a sua informação, secretário Rogério, que o acesso à banda larga, por exemplo, que era de 59%, aumentou 10 pontos percentuais, foi para 79% nas micro e pequenas empresas no Brasil. Ah, mas isso ajuda no processo de transformação digital? Isso é condição necessária para esse processo de transformação digital. Sem conectividade, as empresas vão atingir um teto muito rápido, o teto será baixo em termos de transformação digital, porque é mudança de mentalidade, mas é necessário também mudança de processo, mudança de modelos de negócio. O aumento, por exemplo, do percentual de empresas que usam armazenamento de dados, já utilizam sites, por exemplo, com alguma funcionalidade de e-commerce, aumentou também, coisa de mais de 10 pontos percentuais por essa pesquisa. E a coisa muito interessante, que talvez o Rodrigo da Gringo goste do dado, é que as empresas pesquisadas nesse mapa da digitalização aumentaram em muito, acho que mais de 15%, o uso de ferramentas para individualização das suas necessidades para o cliente, ou seja, entendendo a necessidade do cliente, usaram ferramentas que poderiam personalizar a experiência do cliente com elas mesmas. São dados muito interessantes, isso dados de 2021 para 2022, está aqui especificamente dos nossos CNPJs, das empresas no Brasil. Além desse mapa da digitalização, um dado interessante a todos que nos ouvem, nos assistem remotamente, é que apesar de termos aumentado, doutor Gerdau, o uso de ferramentas digitais, agora no primeiro trimestre de 2023, o que aconteceu é que apenas uma em cada 10 empresas aumentou o seu investimento em transformação digital. 3 em cada 10 empresas, na verdade o número é 28%, diminuíram o investimento. E aí tem múltiplas causas. A gente aumenta, por um lado, o uso de ferramentas, por outro, nesse ano, o investimento dessas empresas ficou no limite estagnado, que mais de 50%, 5 em cada 10 disseram que não vão investir mais. Então, o uso em 2021 e 2022 aumentou, o de ferramentas, o investimento nesse ano, por outro lado, ficou estagnado. Óbvio que tem aí eu não sei as causas disso, mas pode ter juros, pode ser um processo também deles, eu não sei o que vai acontecer, mas o fato, observado pela pesquisa, é que o investimento parou. E é um investimento necessário. Duas tendências hoje acontecem no mundo, e eu tenho acompanhado no setor industrial, e não só no setor industrial, porque isso acontece no setor industrial, no setor agrícola, no setor de serviços, comércio, varejo, tudo. Um lado é essa transformação digital acelerada. Aliás, o professor Klaus Schwab falou isso hoje, logo mais cedo. E, por outro, a dimensão das empresas entrando no seu processo de economia sustentável também. Então, são dois processos irreversíveis e que acontecem par e passo, um ao lado do outro. Então, a minha visão é um pouco isso, o investimento, tanto público quanto privado, eles não podem parar, e o primeiro trimestre desse ano, por essa sondagem, mostrou que o investimento privado parou, o investimento público tem que continuar, porque são duas, diria, faces da mesma moeda. O Estado se prepara, ao mesmo tempo, com o processo de transformação digital dos seus serviços para o cidadão e para os CNPJs, e as empresas se preparam, mudando a sua relação, né, com seus fornecedores, a sua relação para dentro dela mesma e os seus próprios modelos de negócio. Eu não sei se está suficiente esses números que eu dei até agora, porque eu acho que aí o Rodrigo traz a expressão de quem está na ponta trazendo esse processo de transformação digital. Acho que você trouxe duas questões muito interessantes, e a primeira, essa questão humana, né? Eu entendo a tecnologia como extensões do nosso corpo, no fundo, né? Então, talvez esse microfone é uma extensão da minha voz, né? Talvez não, ele é uma tecnologia que foi criada para isso. O cérebro eletrônico, né? A inteligência artificial. Agora, eu não conheço tecnologia que tenha surgido do nada. Toda tecnologia surgiu porque antes tinha alguém fazendo sem ela, né?
E eu acho que isso fala muito da humanização da tecnologia, que não pode se perder de vista, né? Que é um pouco também o que o deputado trouxe, né? No fundo, a gente tem que entender que a tecnologia serve para melhorar o SUS, né? E então vamos melhorar o SUS, né? E a segunda questão, justamente esse elo, e aí eu vejo nos investimentos privados e do governo, que acho que conversa muito com o Rodrigo, né, em relação ao que ele está tentando fazer aí no setor privado. Eu queria que você pegasse daí e trouxesse um pouco a sua visão para essa questão. Bom, boa tarde, obrigado aí pelo convite, obrigado ao MBC e todos os painelistas aqui, é um prazer aí dividir com vocês esse painel. Eu sempre coloco que a gente às vezes coloca a tecnologia, principalmente nos dias de hoje, como algo muito disruptivo, né? E que quer mudar modelos de negócio, mudar jeitos de fazer as coisas de uma forma, numa velocidade muito rápida. Mas eu acho que isso é um pouco da essência humana, né? A disrupção, ela sempre existiu, né? Desde o começo aí da humanidade, onde as pessoas elas começaram fazendo seus próprios produtos e tendo relações de troca, e perceberam que custo é um ponto muito importante para você conseguir distribuir seus produtos e serviços e melhorar a vida das pessoas e entregar soluções cada vez mais acessíveis, né? Então, acho que a questão da industrialização foi super importante, um motor de crescimento, um motor de produtividade, trouxe produtividade para o país. E a gente sabe que produtividade significa crescimento econômico, e a gente sabe que crescimento significa distribuição de renda. E quando eu olho para a tecnologia, na verdade é só a gente tentando mais uma vez desafiar a forma de distribuir coisas, produtos, serviços, com um custo cada vez menor e assim melhorar a produtividade, melhorar o crescimento econômico e distribuição de renda. Então, quando eu olho para a tecnologia, como a gente fala hoje, eu acho que ela é mais um meio. É o meio que a gente conseguiu encontrar de fazer coisas e processos muito mais otimizados, com um custo muito menor, né? Então, acho que esse ponto que eu acho que independe de qual setor a gente está, a gente tem que estar buscando, sempre tem que estar buscando essa eficiência. Então, acho que o grande desafio que a gente hoje tem de tecnologia, de transformação, como a gente coloca, é entender que aquilo que a gente sempre fez, não necessariamente a gente tem que continuar fazendo. Que os processos que levaram a gente até aqui, não serão os processos que vão levar a gente para o futuro, né? E às vezes é muito difícil você fazer essa mudança de mentalidade, porque você sempre fez a mesma coisa durante décadas. E aí, de repente, você precisa falar, dessas 50 coisas que você faz, e a maioria delas são manuais, na verdade, você precisa fazer 2, 3 com tecnologia. E aí isso embola tudo, né? Porque você tem que mudar modelo mental, você tem que mudar seus processos produtivos. E o mais intrigante, e o que a gente realmente precisa muito de apoio, e essa colaboração de público e privado, é que normalmente esse impulso de tentar fazer coisas diferentes, eles vêm antes da regulação e da legislação. Porque é impossível você fazer uma regulação para algo que você nem sabe que precisa ser feito. Então, normalmente, o setor privado, né, e aí eu acho que tem um ponto que eu sempre bato bastante com meus amigos empreendedores e com o setor privado, que não é o nós contra eles. A gente tem que trabalhar junto, é a colaboração, né? E isso não só de privado com governo, mas entre empresas, que normalmente a gente tem no mundo competitivo, às vezes uma visão de nós contra eles, empresas contra empresas, disputando o cliente, disputando o seu espaço. E quando a gente fala de governo, às vezes até distancia um pouco dessa relação governo-setor privado e acaba também olhando sobre uma ótica errada do nós contra eles. Então, o princípio da tecnologia e o princípio desse novo modelo de negócio de trabalho, ele
ele pressupõe a colaboração, né? E é impossível a gente desenvolver modelos eficientes e modelos que realmente vão aumentar, dar um novo salto de produtividade, se a gente não estiver trabalhando junto, entre empresas e com o governo, né? E com o legislativo, né? Com o executivo, né? Então, acho que esse espaço aberto de diálogo é super importante. E isso, no fim do dia, melhora e muda, que é o propósito que eu acho que as empresas têm que ter e também o governo tem que ter. No final do dia, o que a gente tem que fazer é melhorar a vida das pessoas, é melhorar a vida do cidadão, né? E o resto é consequência. Os empresários terão seus lucros, ganharão, terão retorno sobre o investimento que eles colocam, com o risco que eles querem tomar para fazer esses investimentos que a gente sabe que nem sempre dá certo. Então, tem um retorno sobre esse capital de risco, mas, ao mesmo tempo, também, o governo olhando para o cidadão e tentando melhorar a vida dele, assim como o deputado colocou muito bem. No final do dia, o que o cidadão quer é resolver os seus problemas, tirar tempo que ele gasta em burocracia para colocar o tempo em produtividade, né, fazer outras coisas, inclusive dedicar para suas famílias, né, e dedicar para a sua saúde mental, né. E quando a gente está atrasando essa melhoria do ambiente regulatório, atrasando essa visão da colaboração do público-privado, no final do dia o que a gente está fazendo é trazendo esse custo, que a gente chama de custo Brasil, não só para as empresas, mas para a vida do cidadão. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente vem batalhando bastante no gringo, mas também no setor privado também, com muito diálogo, nessa linha da colaboração e da melhoria de serviços. Eu brinquei aqui no começo, né, que a causa e a solução de todos os problemas, e eu acho interessante que essa conversa meio que descambou muito para essa questão mental, né, da mentalidade, da mudança de mentalidade. E é inevitável a gente perceber que tem uma nova geração chegando também, né, que já nasceu digital ao extremo, né, já temos umas 3 gerações digitais já, né, e que o que o Rodrigo falou, acho que é um ponto importantíssimo. Alguns processos que pareciam naturais, né? Essa geração não tem paciência. Eu vou dizer, o que impacta é o meu negócio. Essa geração não tem paciência para ler. Ela com o 5G, eu tenho essa visão, que com o 5G vai ser muito mais vídeo, muito mais áudio, muito mais imagem do que palavras, né? E isso impacta na forma não só das empresas com empresas, governo com empresas, governo com cidadão, empresas com consumidores, né? E surge uma outra categoria que a gente passou aqui, né, um outro problema que a gente passou aqui, que é a quem pertence os dados e quem protege os dados. E me parece que, se a gente está discutindo tudo isso aqui, de como acelerar essa questão e como que a gente chega a um acordo, eu acho que o que a gente tem que resolver é isso, porque dados têm valor financeiro, a gente conversava antes, e eles são propriedades das pessoas. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Vou começar aqui pelo Rogério. Bem, Rodrigo, aproveitar, né, assim, primeiro pegar um gancho, né, deputado, assim, para não deixar, até porque a sua provocação acho que é muito relevante, porque isso é um assunto que eu acho que angustia todos no governo, né, acho que a busca da gente é exatamente de como é que a gente endereça isso. Mas, de uma certa maneira, assim, a sua proposição, né, que nos angustia, também já começa a me ajudar a responder um pouquinho, né, e o Rodrigo até me deu uma cola aqui, que eu vou aproveitar aqui, né, da dificuldade que a gente tem de fazer essa integração dos vários silos internacionais. Você vê, quando a gente vai numa aérea, gente, é óbvio, CPF, se você digitar o CPF, não vai funcionar. Há uma dificuldade disso, né? E quando a gente, nesses primeiros passos, eu falei um pouquinho aqui dessa nova identidade, falei que isso não é uma identidade, vamos dizer assim, para efeito somente de segurança, porque é exatamente tentando fazer isso.
como é que a gente acha um elemento que seja o fio condutor, que leve todos esses atores que gostariam de ter os seus silos informacionais a caminhar para um único caminho? Então, a gente começou a olhar, bem, identidade interessa ao Estado, identidade interessa a questão. Se eu chegar lá e botar né, eu sempre ouvi, né, já milito há algum tempo na tecnologia, o ideal era que cada cidadão tivesse o seu certificado digital, né? Pois é, está aqui, tem um QR Code que você chega lá e se identificou. Entregamos o certificado. É isso que nós estamos fazendo, e isso eu acho que ajuda muito a impulsionar essa angústia que né, confidencio aqui a solidariedade, porque isso, inclusive, é uma das pautas prioritárias que a gente tem discutido lá no MGI. Quando a gente está falando um pouquinho dessa questão, né, e é uma questão hoje que é muito discutida, essa questão de monetização de dados do cidadão, eu acho que é assim, né, primeiro ponto você já pontua, né, gente, esse dado que está hospedado no Estado é do cidadão. E essa, né, quando a gente vê os arcabouços que estão sendo criados, a NPD, a LGPD, né, a criação da agência, a criação da lei, ela já estabelece algumas questões que eu acho que, para que essa pauta avance, ela precisa olhar isso. A gente está lá, de fato, tem a transparência necessária, a gente tem o consentimento desse cidadão. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem para avançar nessa pauta, ele está muito relacionado exatamente a gente conseguir que esses elementos estejam presentes vamos dizer assim, nessa concessão dessa informação. A partir daí, eu não tenho a menor dúvida, isso é um desejo do cidadão que ele faça para que essa interação aconteça com qualquer ente, seja público, seja privado. Eu entendo que, a partir daí, e aí eu entendo que tanto o governo quanto o privado, o que ele tem que fazer é prover os elementos, né, mecanismos tecnológicos que permitam que essas condições tenham sido atendidas. A partir daí, eu acho que é uma coisa clara. Quer dizer, você tem lá os seus dados que são para efeitos de políticas públicas e, obviamente, são utilizados por entes já, até de uma certa maneira, pré-autorizados pela própria legislação, que, obviamente, serão utilizados. Mas essa que eu acho que é o grande desafio que está na pauta hoje, eu acho que é a questão, eu não vejo aí que a gente não tenha óbice, desde que a gente atenda a esses preceitos que estão aí nos ditames legais. E surgem também possibilidades, por exemplo, o deputado trouxe a questão do SUS. Se você, de repente, tiver esses dados anônimos, o que, enfim, é uma possibilidade, embora eu também ache que seja necessário um debate profundo sobre isso com a sociedade, mas se você consegue ter um prontuário eletrônico, dados anônimos, e você usa isso para a ciência, para você descobrir tendências, de repente, de incidência de alguma doença, algum tipo de câncer, que você consegue extrair daí dados que vão sair um novo tratamento e descobrir novas maneiras de melhorar a vida do cidadão, eu acho que é uma coisa interessante, mas tudo depende dessa discussão, né? E eu acho que isso é um pouco do que está entravando a sua agenda, né, deputado? Eu falei um pouco pelo lado do controle da despesa, e agora eu queria falar um pouco sobre o lado do controle da perspectiva da arrecadação. E aí queria desafiar ali o meu presidente, o Arnaldo Jardim, que é o seguinte, Arnaldo, acho que aqui no Brasil competitivo, a gente precisa estabelecer metas de digitalização que nós vamos propor ao Congresso Nacional e ao país, no que diz respeito a políticas públicas. Por quê? Eu, por exemplo... Só peço, deputados, nós temos só 8 minutos. Não, mas eu vou falar rápido aqui. Eu entreguei à ministra Esther, entreguei ao vice-presidente Alckmin e ao ministro Haddad uma demonstração efetiva, cabal, que o puro e simples monitoramento do setor de combustíveis com softwares de gestão, uma engenharia, uma arquitetura de rede, que pegasse na refinaria e na importadora e fizesse a malha até os postos de gasolina, que são 48.808 no Brasil, nós podemos recuperar uma arrecadação da ordem de 40 bilhões de reais. E podemos fazê-lo ainda até o final do ano de 2023, Arnaldo. Já tive 3 reuniões com a Haddad, hoje de novo, inclusive lá na Câmara, mostrei, conversei com ele. O que precisa ser feito? São chips volumétricos
que são os de torneira. Aqui nesse lugar aqui tem chip de volume de torneira, não tem? A gente enfia a mão, ele joga uma quantidade de água, você tira a mão, ele parou. Esses chips volumétricos são os mesmos que podem controlar os tubos e os caminhões que vão distribuir o petróleo, a gasolina, o álcool, o diesel, pelo país inteiro, com chips de densidade e com chips de geolocalização, que vão gerar uma arrecadação da ordem de 40 bilhões de reais. São dados do Sinduscom, são dados do Instituto Combustível Legal, são dados apurados e trabalhados pela Fundação Getúlio Vargas. O governo está de posse desse trabalho, já foi criado o grupo de trabalho, nós estamos trabalhando nisso. Mas, igualmente, doutor Jorge, a gente pode e tem que propor ao Brasil algo inovador. Por exemplo, naquilo que hoje o nosso presidente do Fórum Mundial de Davos, ele falou que a Goldman Sachs tem uma pesquisa que, se a inteligência artificial continuar nesse progresso, nós teremos um crescimento de 7%, né, da economia do mundo fora da curva, mas, ao mesmo tempo, vão perder 300 milhões de empregos. E o senhor estava falando da sua empresa nos Estados Unidos. E aí tem uma coisa muito interessante, né? A medicina nos Estados Unidos é privada e a Seguridade Social é privada. Todo aposentado americano pagou pela sua própria aposentadoria. Não existe aposentadoria nem previdência nos mercados que competem conosco, na China, nem na Rússia, nem na Índia, que são os maiores contendores, os maiores competidores do Brasil. E nós temos uma previdência social cara, grande, robusta, forte, que tem um SUS, que é o melhor sistema do mundo, mas que custa caríssimo. Então nós temos que ter uma nova tributação sobre a Previdência. A Previdência está desmoronando no mundo inteiro. A França está sendo incendiada, Paris está sob chamas, porque o modelo ruiu. Nós precisamos debater aqui, Arnaldo, uma forma de propor um imposto digital eletrônico que passe por toda a sociedade e que cobre de toda a sociedade, inclusive daqueles que estão fora da lei, daqueles que estão à margem dos processos legais, para que nós possamos financiar a nossa previdência social e a nossa saúde, porque estamos competindo com nações que não têm previdência estatal, que não têm cuidado da saúde estatal. Obviamente eu não estou falando da Europa, porque a Europa tem e de razoável qualidade, mas os nossos competidores são os asiáticos, e eles não têm. Então a gente precisa repensar esse modelo e fazer algo de tributação digital efetivamente. Desgraçadamente, o Brasil tinha um modelo de tributação digital, que era o CPMF, que ele abriu mão em 2007. No mesmo ano em que o Steve Jobs apresentou ao mundo o iOS e o smartphone, a gente abriu mão de um modelo de cobrança de imposto, que era o mais moderno do mundo. A gente inventou o sistema de votação mais moderno do mundo, está aí funcionando. O Banco Central do Brasil está dando consultoria para o Banco Central americano a respeito da moeda digital. O Pix brasileiro é um sucesso mundial. Eu tive com o presidente do Banco Central outro dia, porque eu fiz uma lei interessante que vai entrar em vigor agora, que é o da duplicata eletrônica, sempre digital, sempre de eletrônico. E vai gerar bilhões de reais de arrecadação. E aí ele estava me dizendo, estamos aqui com a visita dos bancos centrais do mundo inteiro para copiar o nosso Pix. Então nós sabemos fazer. Infelizmente, eu acho que a gente tem que cobrar royalties, né, doutor Jorge? Se Deus quiser. Mas aqui a gente pode fazer uma estratégia e oferecer ao governo e à sociedade metas de digitalização para essas questões que nós estamos tratando aqui, que podem mudar a realidade tributária do Brasil. Estamos na Câmara, numa luta enorme para fazer o IVA, que merece, tem que ser feito, funciona em 166 países, é ótimo, mas é analógico. É ótimo, mas é velho. É ótimo, mas não vai resolver nada do ponto de vista do futuro. 300 milhões de empregos em 10 anos não se resolve com esse IVA. Se resolve com digitalização, com novas propostas e com mudança de paradigma. Então, gente, me alonguei novamente, mas eu tenho muita confiança que tecnologia resolve tecnologia e que ninguém vai ter problema com confidencialidade de dados, porque o Brasil tem uma legislação LGPD muito moderna, muito poderosa e muito eficiente. A tecnologia é fantástica mesmo. A gente está nesse debate aqui, a gente já falou de governo eletrônico, SUS, competitividade, a volta da CPMF
né? Enfim, eu não sei aonde a gente vai parar. Eu falei de um imposto longe. novo. Eu acho que a base de impostos sobre pagamentos é a base mais ampla e a que mais cresce e a de menor custo. Você sabe, só para fazer uma comparação aqui, o nosso sistema tributário tem um passivo contingenciado na Justiça de 5 trilhões de reais. 5 trilhões é o que tem em discussão na Justiça. O CPMS funcionou por 12 anos, não gerou uma ação na Justiça. É um imposto sem custo. Você faz uma programação de computador, ele começa a cobrar e não tem custo. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu não estou falando de CPMF, estou falando de... E que, no meu conceito, o que nós precisamos instituir é um imposto mínimo. Um imposto mínimo que pague a nova Previdência Social, que tire a incidência do custo do trabalho, do posto do trabalho e dilua pelo contexto geral da sociedade. Eu acho que é isso, quer dizer, a tecnologia viabiliza uma série de coisas, né, e viabiliza uma série de discussões, mas eu queria passar, e lembrando que a gente tem menos de 2 minutos, mas, por favor, trazer um pouco dessa questão da privacidade, né, que eu acho que é uma das coisas que a sociedade mais debate, e realmente é uma preocupação válida na minha visão. Do meu ponto de vista e dada a minha experiência, a questão dos dados, assim, você já comentou, secretário, eu acho que os dados, de fato, são dos cidadãos, sob guarda do Estado, e no caso das empresas, aí a gente tem um grande dilema, né, porque ela precisa dos dados, ainda que sejam anonimizados, né, dos cidadãos para melhorar, para entregar os seus produtos, os seus serviços de maneira eficiente, para gerar, inclusive, excedente para eles. E o Estado também precisa para a política pública. Então, a gente vive sempre esse dilema. Agora, recentemente, mas dialogando um pouco com o que o Rodrigo comentou, a regulação sempre vem depois, né, da inovação e, no caso, também dos dados. Então, isso é um caminho, tá? A secretária de regulação ali, que está sempre tendo que correr atrás, né, do que está acontecendo, que é muito mais rápido do ponto de vista do setor privado. Então, recentemente, teve uma decisão do nosso CAD aqui, impedindo o Catena X, um grupo de empresas, querendo compartilhar dados para otimizar os seus processos produtivos no setor automotivo. E aí a impressão que ficou era de que, na verdade, eles estavam querendo um conluio para diminuir a concorrência. Mas na discussão deles, acontecendo inclusive na Europa e nos Estados Unidos, era compartilhamento de dados. Então, veja, a gente tem um longo caminho ainda para saber se, de fato, o dado é do quem fornece o dado, no caso, o cidadão, quem trabalha com esse dado para ter excedentes, ou de quem guarda esse dado, que é o Estado. Então, a privacidade, para tornar mais rápida a discussão, não tenho a resposta completa para isso, né, nem sou especialista nisso, mas só para dizer que o não compartilhamento também é um grande problema, né, para a eficiência da nossa economia. Não, sem dúvida. Eu não acho que seja uma opção, não compartilhamento. A questão é como fazer. E aqui, né, no setor privado, também é uma preocupação, até porque existe a LGPD que vem sendo um ponto de risco, né? Vou ser rapidinho, mas acho que o ponto é que hoje não existe diferença de jornada pública e privada. As pessoas são únicas e elas querem ter acesso a produtos, serviços, seja público ou privado. Não existe essa dissociação de, essa aqui você faz no governo, no setor público, isso aqui você faz no setor privado. E a gente tem que se preparar para isso. Acho que vocês colocaram super bem, o dado é do cidadão, o dado é das pessoas. A gente tem que se preparar para como a gente consegue entregar garantindo segurança, privacidade. Mas no final do dia a gente vai ser uma coisa só quando a gente fala de jornada para o cliente, de jornada para o cidadão. Então, a gente fala muito assim, dentro um pouco, trazendo um exemplo do nosso contexto, né, e também um pouco que o deputado falou, quando o motorista quer a sua CNH, ele não quer saber o número da CNH, ele não quer saber o que tem lá, ele quer saber cadê o documento dele. E ele quer o documento dele para várias coisas. Às vezes para identificação, às vezes para dentro do contexto dele, que ele precisa comprar um seguro ou fazer um financiamento, e ele precisa da CNH dele. Então, não existe uma jornada separada. Não, você quer a sua CNH, você vai lá do outro lado da esquina, põe o número da sua CNH, põe o dígito, agora põe o chassi do seu carro, não, ele só quer dar o CPF dele e falar, poxa, puxa aqui o que eu tenho da minha CNH, puxa o que eu tenho, que veículo que eu tenho, e eu quero dar autorização
quer seja para o setor público ou para empresas, para facilitar a minha vida, para eu ter mais tempo. Isso vai gerar produtividade, que vai gerar crescimento econômico e diminuir a desigualdade social e aumentar a distribuição de renda. Esse é o nosso papel como sociedade. Então, acho que esse é um ponto assim, que eu fico bastante feliz desse debate e da gente poder se aproximar e colaborar para melhorar a vida do cidadão. Legal. Deixa eu só falar um negócio bacana para vocês aqui. A gente tem muita aula para dar para o mundo. O Arnaldo levantou porque ele foi votar eletronicamente. O Parlamento Brasileiro tem o melhor e maior sistema de infoleg do mundo. Nós damos aula de parlamento eletrônico. O Parlamento Brasileiro não parou durante a pandemia e votou, inclusive, uma emenda constitucional, porque tinha tecnologia disponível para isso. Nós somos uma nação tecnológica, nós gostamos de tecnologia e nós resolvemos e resolveremos os nossos problemas sim. Acabamos de votar sim pelo arcabouço fiscal. Olha lá, que bom, que bom. Legal, muito bom. Eu acho, aliás, se você quer reduzir números, você tinha que começar pelo Detran mesmo, né? Porque o Detran geralmente não são 2, são 20 números, e, pelo amor de Deus. Bom, gente, já estouramos o tempo aqui, achei que foi um papo muito legal, realmente é um assunto fascinante. A gente nem tocou aqui em inteligência artificial, a gente ia precisar de um evento inteiro para falar de inteligência artificial. Espero que o Jorge Gerdau nos convide mais uma vez para voltar a falar sobre isso. E, bom, encerramos, né, esse dia que foi muito produtivo, como a gente deve ser, e espero que a gente aumente nossa competitividade daqui para frente. Muito obrigado, obrigado a todos. Muitíssimo obrigada, senhores. Muito obrigada a cada um dos painelistas que nos ajudaram a pensar o futuro do país no contexto da transformação digital. Com isso, chegamos ao final desta primeira edição do Fórum de Competitividade. Em nome do Movimento Brasil Competitivo e da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, agradecemos a todos os participantes que acompanharam a programação deste evento e colaboraram para identificar os caminhos possíveis para consolidar a competitividade do Brasil perante o mundo. Desejamos a todos uma excelente noite, com a expectativa de que possamos rever a todos no próximo ano, com a próxima edição do Fórum da Competitividade. Muito obrigada e até lá. Construindo soluções. Construindo oportunidades. Construindo compromissos. Construindo a mobilidade. Empresas Randon. Agora são Randon Corp. Construindo o amanhã.